Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nós queremos ser assim, como cantamos. Desejamos que fale ao nosso coração, sim, Pai. Precisamos tanto da graça. Ajuda-nos a viver segundo Tua palavra. Dá-nos a coragem de não nos desviar dela. Por amor, faz isso e nos instrui em nome de Jesus. Amém. Amo esta canção que nós cantamos há pouco. Meus irmãos, o texto é Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Texto de abertura deste grande livro. Este livro, para os judeus, ele não é um livro, a gente chama ele de livro histórico, mas os judeus chamam ele de profetas anteriores. Por que essa distinção? E nós aceitamos essa distinção. É porque esse não é um livro biográfico. Ter este livro na Escritura não tem como finalidade apenas conhecer a vida de Josué e tirar lições, ainda que a vida de Josué, a sua liderança, tenham lições preciosas. Este é um livro para nos ensinar. É um livro de profecia nesse sentido, de nos ensinar o modo como Deus deseja que apliquemos a sua verdade de forma prática na nossa vida. Eles tinham passado 40 anos no deserto, tinham recebido a lei de Deus, e eles estavam constantemente ouvindo de Moisés: quando vocês entrarem na terra que Deus vai dar, não esqueçam de obedecer à lei, a estas palavras que vos tenho dado. Então você tem os 5 primeiros livros da lei, essa constante lembrança. E ainda nos últimos 5 discursos de Moisés, que é o livro de Deuteronômio, a persistência de Moisés em dizer: olha, não se esqueçam da lei quando vocês entrarem na terra. E é justamente esse o tema da abertura do livro de Josué. Deus dá a Josué a grande tarefa de fazer o povo entrar na terra. E aqui nós veremos, ao transcorrer deste livro, que Deus está tratando com aquela nação de forma coletiva, mas também individualmente. Porque a vida de Josué abençoaria a coletividade. Assim como o pecado de alguém interferia no relacionamento da comunidade com Deus, como foi o pecado de Acã, no capítulo 6. Então, irmãos, nós estamos diante de um livro que não tem o propósito de ser biográfico, tem o propósito de nos ensinar a obediência à palavra do Senhor. O tema desta pequena porção, entre tantas coisas que se poderia chamar de tema, é que a coragem, a força e a coragem seriam proporcionalmente ou resultados do amor. Porque a lei que foi dada e que deveria ser observada na nova terra era a perfeita lei do amor. O decálogo, os 10 mandamentos, construirão a mente de Israel e construirá a mente da igreja. E o grande ensino é que aprendamos a amar. Repito, amar a Deus sobre todas as coisas. E a demonstrar isso em um intenso amor ao nosso próximo. Então eu quero, irmãos, convidá-los a meditar nesses textos tão importantes da Escritura para a nossa vida. E hoje, nesse texto absolutamente conhecido, mas retirar dele lições preciosas sobre servir a Deus com mais coragem. A leitura começa assim, verso 1. Sucedeu,
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais, dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Josué tinha diante de si a terra de Canaã, a terra idólatra, uma terra distante de Deus, povos muitas vezes mais numerosos, mais fortes, povos que estavam ali estabelecidos em grandes cidades, cidades fortes, fortalecidas. Além de tudo, tinha o Rio Jordão, que já era uma barreira natural, porque o Rio Jordão era um grande vale. Quando Deus fala, atravessa esse Jordão, parece fácil, né? Mas esse atravessa o Jordão já era assim, já tinha que ter um plano estratégico maravilhoso para poder fazer isso. É conhecido, se você lê, algum leitor ali do Velho Testamento, especialmente de Gênesis, você verá que o Rio Jordão tinha alguns vales, umas passagens naturais, só que aquelas passagens naturais eram cercadas, eram protegidas pelos guardas. Era como passar num vale estreito, pegar um exército de 5.000 homens e ter que passar um a um, ia morrendo um a um do outro lado. Deus tinha um grande desafio para Josué. Não seria fácil. E depois chegar na terra e ter que viver segundo a lei de Deus. Não se amoldar aos povos, não servir aos deuses deles e não ser como aqueles povos. Ao contrário, aquele povo deveria ser testemunha de Deus. Deveriam viver de uma maneira tal que todas as outras nações olhassem para eles e temessem o nome de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, ele vai pegar essa história de Josué e vai dizer o seguinte: olha, este mesmo desafio de Josué é o nosso. Nós também temos que entrar para esta herança. Nós também aguardamos o Shabat, o descanso do Senhor. Um tempo de paz, um tempo de vida, em que a nossa alma está em paz, numa relação com Deus. Então, irmãos, o desafio de Josué é o nosso. O desafio de sermos corajosos. O desafio de fazer a obra do Senhor com coragem. Nós não somos chamados para temer nada, porque Deus está conosco. Nós somos chamados para trazer o nome de Deus a este mundo. E no nosso tempo, ouso dizer que vivemos uma das épocas particularmente mais sedentas, mas também mais arredias à mensagem de um Deus vivo e verdadeiro. As pessoas precisam de paz, mas não aceitam o fato de que existe um Deus e que a Ele eles devem honra e obediência. Eles só serão convencidos
quando a igreja de Cristo viver a pureza do Evangelho em sua intensidade. Essa é a proposta do livro de Josué. É a proposta de Deus também para nós. Mas por que parece que a igreja cristã e evangélica, e nós particularmente, parecemos tão distantes de apresentar este modelo? O que é que está faltando para que famílias cristãs como as nossas tenham a ousadia de viver para Deus em suas casas e testemunharem para seus vizinhos? Há quanto tempo não vejo vizinhos nossos frequentando a igreja porque nós os convidamos e deixamos testemunhos para eles? Há quanto tempo não vejo, na prática, irmãos, que nós estamos realmente empenhados em deixar a marca de Cristo neste mundo? Agora, fale de você. Há quanto tempo isso falta na sua vida? O que está faltando? Ser forte e corajoso é algo que estará ligado à capacidade de amar. As palavras hebraicas que definem essa qualidade, hazak ve'amah, mas tem um sentido de ser forte e corajoso, tem uma disposição mental de fazer esta obra. A própria palavra coragem, é uma palavra latina, vem de coração, cor aticum, uma ação provinda de um coração. Lembra, coração na Escritura tem ideia de ter uma mente que pensa como a mente de Cristo. Primeira coisa, força e coragem são produtos da nossa consciência, quando temos uma consciência clara do amor de Deus por nós. Veja só como é que ele estruturou esse texto. No verso 6, ele diz assim: ser forte e corajoso. Mas antes, é como se ele estivesse dizendo assim: quer saber algumas razões para você ser forte e corajoso? Moisés, meu servo, é morto. Agora é você, Josué, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos. Meus irmãos, Josué deveria ter uma percepção do amor de Deus pelo seu povo, porque Deus estava fazendo uma promessa, e Deus estava mostrando, porque eles andaram peregrinos por 40 anos, e finalmente, Deus estava pondo diante da visão dele, eles estavam do outro lado vendo a terra. Realmente Deus nos ama, nós chegamos até aqui, uma percepção clara do amor de Deus, uma percepção prática do amor de Deus. E Deus quer que eles tenham essa percepção tão prática, que ele chega a descrever os limites. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, do Líbano até o rio Eufrates, até o grande mar Mediterrâneo, do deserto. Ele fala, essa é a terra que eu dou por herança ao meu povo. Porque Deus amou Abraão, prometeu a ele uma terra e uma descendência. Meus irmãos, nós estamos aqui porque Deus nos amou. A igreja chegou ao Brasil, a mensagem do Evangelho chegou a nós, porque Deus nos amou. Esta igreja, este povo reunido, este lugar, nós como igreja, testemunhamos que Deus ama o seu povo. Quanto já foi feito para destruir o Evangelho? Quanto já foi feito para calar o Evangelho? E ainda assim, persistiu Deus no seu amor de testemunhar de Jesus Cristo para nós. Meus irmãos, nós precisamos ter uma visão, uma consciência clara do amor de Deus. É porque Deus assim nos amou que nós devemos nos fortalecer e ter coragem para ir adiante.
Sabe, quando você tem dificuldade para entender, por exemplo, o que está acontecendo na sua família, quando alguma coisa ruim acontece, quando a mãe vê o filho se afastando do Evangelho, ou quando o casamento não vai bem, e você fica perplexo, o que está acontecendo? Aí você olha para o amor de Deus, e pela consciência no amor de Deus você luta, porque Deus ama o seu povo. É como se esse texto estivesse estruturado e Deus estivesse dizendo para Josué: Josué, lembra, eu fiz uma promessa. Não foi eu que fiz essa promessa, Josué. Ser forte e corajoso. Não sou eu que estou dizendo, Josué. Não sou eu que estou afirmando que você deve ir. No verso de número 9, não te mandei eu. Irmão, essa consciência do amor de Deus por você fará você entender que a sua vida tem sentido em Deus. Fará você perceber que a sua fé tem sentido em Deus. Que a sua luta tem sentido em Deus. O apóstolo Paulo já dizia, repetindo o salmo que o Cláudio leu, Salmo 44, por amor de ti, somos entregues. E o Salmo 44 fala, mas nós persistimos, Senhor. E porque Deus nos ama, nós sabemos que tudo, ao final, dará certo. Louvado seja o Senhor. Porque Deus nos ama, nós podemos levantar a nossa cabeça. Os nossos inimigos não podem resistir. Não porque nós somos bons, mas porque Deus nos ama. E Ele cuidará de nós. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe, essas palavras me fazem lembrar as palavras de Jesus. Os discípulos estavam meio assustados com tudo que estava acontecendo. Jesus morreu, de repente ressuscitou, apareceu, mas ele foi para os céus. Curiosamente, as últimas palavras de Jesus tinham a ver com o que eles iam fazer da vida sozinhos. E agora, Jesus foi para o céu. Mas Jesus fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles homens, poucos homens, Jesus chega para ele e fala, olha, espalhem a mensagem até os confins da terra. Eu falei outro dia, não tinha carro, não tinha camelo, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha celular, era a pé. Mas eles tinham uma promessa. Ele estará conosco. E aqueles homens se tornaram tão corajosos. Diante das autoridades, eles falam, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Aquele mesmo que tinha, diante de uma empregada lá do palácio, da casa de Caifás, aquele mesmo que tinha, não, eu não conheço esse homem, aquele mesmo disse, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Coragem. Para se ter coragem, não é necessário ter força. Para se ter coragem, é necessário ter consciência de que Deus é conosco. E se Deus é por nós, está muito fraco, gente, que é isso? Se Deus é por nós, Ele é maior que tudo. Amém. Amém. Então, irmãos, eu acho que nós precisamos desenvolver esta característica da coragem, primeiro baseado no amor e nas palavras, nas promessas de Deus para nós. Mas em segundo lugar,
O nosso amor é exercício, a nossa coragem é exercício do nosso amor para com as pessoas. Já é fruto e resultado da obra, do aprendizado da lei de Deus. Já que a lei nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e a mostrar esse amor amando o próximo. E Deus chega para Josué e fala assim: bom, Josué, eu serei contigo. E no verso de número 6, ele dá agora a missão para Josué: ser forte e corajoso. Por quê? Josué, ser forte e corajoso para você conquistar tudo para você? Não. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Claramente a proposta de Deus para Josué é uma proposta dele ser servo do povo de Deus. O grande general era um dos únicos, ele e Caleb, a entrar na terra prometida, e ele sabe que aquele povo era de duro coração. Sabia muito bem. Mas ele fala: Josué, a sua missão é amar este povo e lutar para que ele herde a terra que eu prometi a seus pais. Meus amados irmãos, força e coragem são produtos de um amor que se dedica aos outros mais que a si mesmo. É parecido com o nosso amor pelos nossos filhos, muito parecido. Aqueles que não têm filhos vão descobrir isso quando eles vierem. Que a disposição de pais para com seus filhos nos dá uma coragem. Imagine você, Cláudio, imagine você, que um cão bravo ameaça a vida do seu filho. O que você faz? Sai correndo de medo? Ai não, ele vai me morder? O que a gente faz? O que você faria, Cláudio? Mesmo que o cachorro ameaçasse sua vida? Lógico, né? Sabe, irmãos, se a lei de Deus se aprofundar em nosso coração, se formos tomados da plenitude do Espírito Santo, e esta lei, como disse o profeta Ezequiel, for gravada em nosso coração, em tábuas de carne, em uma mudança de nossa mente, a nossa disposição para levar outros ao Evangelho mudará. A gente vê, irmãos, desculpa eu ser redundante em usar o exemplo do pastor Jean. Eu louvo a Deus pela vida do Jean, pela vida da Esther. A Esther é uma mulher solteira, deixa um bom emprego aqui no Brasil, abre mão de tudo isso para viver, já nem perdi as contas, muito mais de 20 anos, sozinha, no continente africano. Ô pastor Jean, esse amor, essa coragem, vem de uma capacidade de amar o próximo. Vocês já viram os missionários? Eles sempre dizem assim: Deus me fez amar aquele povo, eu tenho aquele povo na minha mente. De vez em quando eu fico pensando, parece estranho isso, né? Como Deus fez amar um povo, você não conhece? É porque Deus move o coração do evangelista pelo amor às almas perdidas. Foi assim que Jesus veio ao mundo, porque nos amou, porque amou você. É uma vergonha que, tendo sido tão amado, você só ame a si mesmo e só se dispõe às coisas que te dão prazer, e não tenha voluntariedade de amor para servir o próximo. É por isso que há tanta covardia em nosso meio no que diz respeito a esta obra que é de Deus. É por isso que nós nos afastamos tanto e nos tornamos às vezes tão indisciplinados com a nossa fé. A lei não tem penetrado a ponto de nos fazer amar o próximo como bom samaritano, que mesmo não conhecendo, se aproximou,
untou as feridas e foi trabalhar em favor do necessitado. Irmãos, vocês conhecem um pouco da história da igreja? Vale a pena você conhecer um pouco mais e você perceber que a igreja, ela foi mais presente neste mundo quando ela demonstrou amor pelos perdidos. Zinzendorf, um homem muito rico, entre os morávios, ele entregou toda a sua riqueza para a obra de evangelização. Era um povo pequeno, mas diz a história que ninguém fez obras missionárias naquele período de forma tão intensa e tão entregue quanto os irmãos morávios, cujo testemunho existe até hoje em uma igreja morávia. Eles foram os primeiros a chegar aos esquimós. Sabe o que é isso? No tempo dele, chegar aos esquimós. Até hoje é difícil chegar lá. Isso é amor. E isso é coragem que nasce do amor ao próximo. É amando o próximo que refletimos o amor que temos a Deus e refletimos o amor de Deus por nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É essa a missão de Josué. Josué tem que trabalhar para aquele povo e fazer aquele povo herdar a sua herança. Assim como você, pai, e você, mãe, tem que trabalhar para seus filhos conhecerem o Evangelho. Porque há pais muito negligentes, que amam apenas a si mesmos, ou estão tão interessados em manter o patrimônio da família que a única educação que dão a seus filhos tem a ver com as bênçãos materiais, mas não ousam sentar com seus filhos para orar, para instruir e para dar a eles a melhor de todas as heranças. É por isso que batizamos nossos filhos, fazendo compromisso com Deus, de que os ensinaremos a amar o Senhor e a colocar em Deus a sua confiança. Sabe, irmãos, isso é tudo baseado no amor. Sabe por que nós trabalhamos para deixar uma estrutura onde a palavra de Deus possa estar aberta e servir ao Senhor para a próxima geração? Nós não devemos trabalhar só para nós. Sabe por que nós estamos plantando um ponto de pregação lá no Carrão e o projeto de uma igreja lá no Carrão? É para que haja testemunho da verdade entre as pessoas que moram naquele bairro, deixar uma herança para as futuras gerações. A nossa presença aqui, a nossa luta pelo Evangelho aqui tem sentido, porque deixamos herança para aqueles que chegam depois, assim como nós recebemos a herança. Havemos de deixá-la para os próximos, e eles para os filhos de nossos filhos, até que Jesus Cristo volte e todos herdemos a herança final. Vá no capítulo 24 de Josué. Capítulo 24 é a despedida de Josué. Verso 26. Tem os famosos discursos de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você já sabe. No verso 26, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Ele complementou de alguma maneira, alguma coisa ele deixou lá no decálogo. Não sei se o que nós temos aqui representa as palavras de Josué. Nós não temos ainda formada toda essa complexa afirmação. O que significa? Mas o fato é que ao lado da lei de Deus estavam escritas as palavras de Josué, porque esta era a grande herança que Josué deixava, a lei, para que eles se guiassem por elas.
e também não se desviassem dela. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está tendo o privilégio de encerrar a sua missão. Você, Josué, fará esse povo herdar a terra. E ele encerra dizendo: está aqui a terra para vocês, podem entrar. Cumpriu cabalmente o seu ministério. Combateu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. Tenha você também essa satisfação, quando Cristo voltar, de poder entregar a Ele o seu trabalho e dizer com satisfação: eu fiz tudo por amor, eu te servi por amor, eu falei para os outros por amor. Que você tenha essa mesma graça. Saiba de uma coisa, irmãos: você não poderá agir sozinho e seguindo apenas o conselho do seu coração. Coragem não é fazer o que te dá na cabeça. Maior coragem você precisa para obedecer a Deus. Em Josué, no capítulo de número 1, os versos 7 a 9, no verso 6 ele diz: ser forte e corajoso, não é isto? No verso 7 a 9 ele inclui uma expressão: tão somente ser forte e muito corajoso. Lutar contra os povos da terra exigiria muita coragem. Ensinar aquele povo exigiria grande dose de coragem. Mas ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei de meu servo Moisés. Mas para obedecer a Deus, é preciso uma dose extra de coragem. Porque o inimigo que estamos enfrentando, na obediência a Deus, não são as armas de guerra, é o nosso próprio coração. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. A gente às vezes usa esse versículo, esses versos aqui de Josué, para falar: olha, obedeça a Deus para você ser bem sucedido. Lembra que a ideia de sucesso aqui de Josué é fazer os outros herdarem a promessa. Então Josué não estava buscando a si mesmo nem o seu benefício, mas para que ele fosse bem sucedido e ajudasse o povo a herdar a terra, ele teria de ser fiel a Deus. A igreja precisa de homens e mulheres fiéis, que sirvam a Deus servindo ao próximo. A família também precisa de pais fiéis. A grande proposta é que somos uma coletividade abençoada através da atitude de cada um de nós. Mas não é cada um vivendo segundo o que acha melhor, é vivendo segundo o padrão de Deus. Fazendo um contraste com o livro de Josué, que é o livro da obediência, nós temos o livro dos Juízes. Abra lá em Juízes.
Só para ter uma ideia, né? O último capítulo, capítulo 21. Vou pegar isso como exemplo. Vamos ler o último versículo, versículo 25. Vamos ler juntos. O Salmo 44 diz: desperta tu que dormes. Vamos ler, vamos ler. Versículo 25, leiamos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Sabe qual que era o resultado? Afastamento de Deus, idolatria, egoísmo. É isso que está relatado no livro dos Juízes. Quando nós obedecemos a lei de Deus, nós teremos um coração transformado. Que se você for lá em Hebreus 4, logo depois de contar a história de Josué, ele diz: porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra o coração e é capaz de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e discernir os propósitos do coração do homem. Porque pela sua palavra, Deus transforma a sua mente. E Deus nos faz viver para a sua glória. Porei no seu coração a minha lei, disse o profeta Ezequiel, e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E o interesse do vosso coração será o de amar, o de servir. Para isso, meu irmão, tenha coragem. Sabe por quê? Porque você luta contra o seu coração. Você luta para dizer não para si mesmo. Você luta para dizer não para si mesmo e dizer sim para Deus. Você luta para dizer não para si mesmo e dizer sim ao seu próximo. Você luta contra essas coisas que são tão comuns entre nós, de fazermos só as coisas que nos agradam, que nos fazem sentir bem. Hoje eu não vou à igreja não, porque eu não estou com vontade, meu coração não está pedindo. Vai ter o culto na casa do irmão, mas o meu coração não está pedindo não, eu não quero ser hipócrita. Hipócrita? Por dizer não a si mesmo? Nós estamos invertendo as coisas, gente, que isso? O dia que você começar a vencer essas barreiras para servir o Senhor, sinal de que algo está acontecendo, e é muito bom. Mas enquanto você é refém do seu próprio coração, enquanto você se mantém e se deixa refém do seu próprio coração, mantenha-se alerta, irmão. Você não está crescendo espiritualmente. E se você leva a sério a sua vida, e você entende o que é andar longe de Deus, esteja muito alerta. É preciso ter coragem para dizer não a si mesmo, para ensinar os filhos a dizerem não a si mesmos, e virmos a esta igreja, aonde quer que a gente é chamado a servir o Senhor, e fazer a obra do Senhor, sem buscar recompensas, senão o simples ato de entregar a vida ao Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É bonito de cantar. Melhor ainda, se aprendemos a viver. E como vamos aprender? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Sabe? Enquanto você estiver longe da palavra de Deus e passar tanto tempo com ela fechada e não ter prazer na lei do Senhor e não meditar nela e ainda continuar tomando decisões baseadas só no seu próprio coração, vivendo só sobre as inclinações da carne, enquanto você não usar a mente de Cristo para iluminar o caminho,
enquanto a Bíblia estiver fechada, você não terá coragem, você não terá força, você não será bem-sucedido em servir, e você não entrará em descanso para a sua alma. Mas você quer tudo isso? Volte para a palavra. Ah, quanto eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer todos os dias. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não te afastes da palavra deste livro. É por isso que o mundo tem rejeitado a palavra, porque não ama a Deus. É por isso que o grande ataque contra a nossa fé é o de desconstruir a palavra e tentar convencer, e há muitos crentes já convencidos, que é só um livro antigo. Mas foi por crer na palavra que nós, porque alguém creu na palavra, que nós estamos aqui. Cri, por isso falei. Não é o que o apóstolo Paulo disse? Nós cremos e por isso falamos. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que implica dizer: Deus usará a sua vida. E é tudo que nós queremos. Uma igreja operosa, uma igreja viva, uma igreja que ande na presença do Senhor. Nós temos um grande desafio, não temos? Olha a nossa cidade, a violência, a corrupção, as drogas, o álcool. Sabe, irmãos, nós procuramos esses dias um lugar que propusesse um tratamento para mulheres alcoólicas, eu não sei se é assim que fala. Oi? Alcoólatras, obrigado. Não encontramos. Parece que a sociedade não está tão preocupada. Mas quando a gente vai procurar, por exemplo, para trabalhos assim, igrejas como as nossas, aí é que nós não encontramos mesmo. Que é uma vergonha para nós que tantos estejam sofrendo e nós não tenhamos coragem de encarar o desafio de cuidar dos órfãos, das viúvas. Ah, pastor, isso é grande demais para nós. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tudo que a igreja, por amor, colocar a mão, ela terá Deus do seu lado. Agora, ela só não o terá quando ela pôr a mão por amor a si mesma. Mas se for por amor a Deus e aos que sofrem, aí ela será bem-sucedida. Porque esta é a lei, e esse é o objetivo de Deus. Eu quero apenas encerrar dizendo que talvez eu e você, a nossa igreja, precisa de despertar e ter coragem. Nós não queremos ficar mendigando de você tempo ou interesse. A falta de coragem é falta de amor. O que nós queremos é consciência. O despertamento da consciência, da mente, do coração. Há muito a ser feito.
E a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, ela tem uma grande missão. Nós temos condições de servir a muita gente e sermos fortemente usados por Deus, mas precisamos de despertamento de Deus para isso. Precisamos. Você e eu precisamos de Deus, do Espírito e da Palavra. Eu convoco você a ter o seu coração disposto a servir, porque a nossa bandeira é a melhor que tem. É a bandeira do Rei. É a bandeira do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, fortalece o coração do seu povo, aumenta a nossa fé, que o nosso amor por Ti cresça mais e mais, e uns para com os outros, e de nós para com os perdidos, para que sejamos Tua luz e Teus instrumentos, para que sejamos o sal da terra, para que façamos a obra do Senhor até que Ele volte. Sejamos usados, vasos úteis, ainda que de barros, para que a glória seja de Deus. E que a graça do nosso bom Deus o Pai, e o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.